Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja convosco. Amados, voltamos então ao nosso terceiro estudo do Apocalipse, da revelação de Jesus Cristo, das últimas coisas e das coisas que são também, das presentes. O livro de Apocalipse também foca isso, ele não é somente escatológico. Nós vamos repetir aqui um dos argumentos que eu apresentei no último vídeo. Eu apresentei 3 argumentos acerca do período dessas 7 igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Nós apresentamos aqui um argumento do apóstolo Paulo, que fala que, lá em Romanos 11, 25 e 26, se fala do período dos gentios. E logo após o período dos gentios, a plenitude dos gentios, então todo Israel será salvo. Apresentamos também o argumento das profecias do profeta Joel, que fala do período do Espírito Santo e logo após uma catástrofe no sol, na lua, na natureza, uma chuva de pedra, enfim, terremoto, lá em Joel capítulo 2. E Pedro explicou isso também, no derramamento do Espírito Santo em Atos 2, Pedro prega e fala para ninguém assustar com aquilo, porque estava se cumprindo o que foi dito pelo profeta Joel. E que depois viria então para o dia do Senhor, acerca do sol, da lua e aquelas coisas da natureza acontecendo. Observe, amados, que também o próprio Jesus confirmou isso em Mateus 24, dizendo que na vinda dele ia acontecer os fenômenos no sol, na lua e também na natureza. Observe que lá em Apocalipse capítulo 6 também é dito desse momento. O que acontece no sol, na lua, e de terremoto e de chuva de meteoritos. Lá chama de estrelas, mas interprete como meteoritos. Então, quando nós olhamos Joel, Pedro, Jesus e o acontecimento do Apocalipse 6, nós vemos que no capítulo 4 em diante é coisa futura. Está falando já da volta de Cristo, como foi predito pelos profetas e pelo próprio Jesus, e agora Jesus ratificando o livro de Apocalipse para João. E ficou então um hiato, um espaço entre o capítulo 2 e 3, que é o período da graça, o período da igreja, aquele que Paulo falou, a plenitude dos gentios. É o que está no capítulo 1, 19, as coisas que são. As coisas que viste, o capítulo 1, as coisas que são, capítulo 2 e 3, e depois dessas, coisas para a vinda de Cristo, da época da vinda de Cristo, capítulo 4 em diante. E o próprio capítulo 4, verso 1, confirma isso, depois destas coisas. Então Jesus divide em Apocalipse 1, 19, o livro do Apocalipse em 3 partes. E aí nós conferimos isso em toda a Escritura, um elo perfeito das profecias e que Jesus diz aqui no livro de Apocalipse. Eu quero repetir um argumento das 70 semanas do profeta Daniel. Quando diz lá, nós podemos ler, abra aí a sua Bíblia, confira depois, em Daniel capítulo 9, verso 24, por gentileza. Diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Aqui está falando para Israel, o povo de Israel e Jerusalém, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados. Quando vai cessar a transgressão? Quando vai se dar fim aos pecados? Se não, na vinda de Cristo? Ou tem algum outro período que vai acabar a transgressão e vai dar fim aos pecados? Somente na vinda de Cristo. Para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e ungir os santos dos santos. Jesus fez isso na cruz, fez. Mas o cumprimento que Jesus fez na cruz é na sua vinda. Aí sim, ninguém peca mais, aí acabou o pecado, a iniquidade, e veio a justiça do Senhor, a justiça eterna, para sempre. Ela está dizendo aqui no verso 24. 70 semanas? Sim, 70 semanas. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Eu só gostaria de trazer aqui um lembrete, que as 70 semanas aqui, nós vamos ver claramente que são 70 semanas de anos, ou seja, 490 anos. Eu não falei isso no vídeo 2.
eu vou entrar em provas profundas agora? Não. Mas se você tiver curiosidade, pode ler Levítico 25:8, que você vai ter essa informação desse ano profético. Tá certo? E aí você vai entender que são 70 semanas de anos. Quando nós olhamos o verso 25, diz assim: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Então, lembre-se que 7 semanas e 62 semanas são quantas semanas? 69 semanas. Portanto, quando você ouvir daí para frente falar 62, você acrescenta 7. Ok? Então, 7 semanas, 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Após as 69 semanas, haverá tempos angustiosos. É o que está dizendo aqui. Depois das 62 semanas, acrescente mais 7, tá bom? Ou seja, depois das 69 semanas, 69ª semana, será morto ou ungido e já não estará. Então Jesus morre nas 69 semanas, na 69ª semana. Ali Jesus morre. E ele já não estará, ele é arrebatado. Eu falei arrebatado no outro vídeo, estou falando hoje de novo, mas Jesus nunca foi arrebatado. Jesus ele foi assunto aos céus, tá? Porque ele foi ressuscitado e ele mesmo foi assunto aos céus porque ele é Deus. Amém, glória a Deus por isso. Arrebatados seremos nós. Aí diz mais: e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Observe que há um povo de um príncipe que destrói as coisas. E o seu fim será um dilúvio. E até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ou seja, depois das 69 semanas, há tempos angustiosos, há assolações determinadas. Verso 27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Opa! Não são 70 semanas? Eis aqui a 70ª semana. Está aqui a 70. Em épocas de angustiosas, desolações são determinadas na 70ª semana, na 70ª semana. Fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre as asas das abominações virá o assolador. Tem assolador aí na sua Bíblia? Então grave bem isso aqui, ó. Na 70ª semana virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre eles. Nós não estamos dando um estudo aqui sobre Daniel, sobre as 70 semanas. Estamos focando apenas que tem 70 semanas e como elas são divididas. Muito bem, agora Jesus Cristo, o Senhor Jesus, está nos afirmando em Mateus 24, nós vamos ler agora, que esta 70ª semana, ela é por ocasião da sua vinda, bem longe da 69ª, da 69. Há um hiato, há um espaço de tempo, que é o tempo da igreja. Vamos ver isso? Vamos conferir em Mateus 24? Muito bem. Diz assim, Mateus 24 e o verso 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, quem é este? Não será o desolador que Daniel falou lá, no capítulo 9? Jesus responde: de que falou o profeta Daniel. Amados, de que falou o profeta Daniel. Da 70ª semana, a 70ª semana. Quem lê, entenda. Se você tiver entendimento agora no que Cristo está falando, amém, você vai entender. Do contrário, você vai ter mais uma linha teológica. Ok? Mas muito simples. É só ouvir o que Jesus está dizendo. Aí ele vem falando da situação daquela época, tempos angustiosos, como foi predito pelo profeta Daniel. E quando chega aqui no verso 27,
Jesus situa essa 70ª semana. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então, o profeta Daniel falou desse assolador. Jesus falou que aquilo que o profeta Daniel disse é por ocasião da sua vinda. Estamos dizendo isso aí. Acabamos de ler e vamos ler mais. No verso 3 do capítulo 24 de Mateus, diz assim: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus sentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Quando sucederão estas coisas? A destruição de Jerusalém, que ele havia falado. Que sinal haverá da tua vinda, do fim do mundo, da consumação dos séculos. Observe que Jesus remete esse tempo angustioso, esse assolador, para a sua vinda. Então, nós temos um hiato, um espaço que já ultrapassa 2000 anos, entre as 69 semanas que Jesus foi crucificado na cruz, ressuscitado e assunto aos céus, e agora a sua vinda, a sua segunda vinda, que diz aqui, como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim é de ser a vinda do Filho do Homem. Observe, Jesus voltará em tempos angustiosos para cumprir a 70ª de que falou o profeta Daniel. Este é o ensinamento do Senhor Jesus. Cabe a nós aceitá-lo de coração, com muito amor e muito carinho. Então, voltando aqui para o capítulo 2, nós temos esse ato aqui, esse espaço de tempo da igreja, da graça, que está entre capítulo 2 e 3. Capítulo 1, as coisas que João viu, as coisas que viste. Capítulo 2 e 3, as que são o espaço de tempo da igreja, da graça, do período da nova aliança, da salvação daquele que crê. Capítulo 4 diante, as coisas depois destas, as coisas para a vinda de Cristo, dos tempos angustiosos que falou o profeta Daniel. Esta é a divisão do livro, feita pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Amém? E agora nós vamos ver que cada uma dessas cartas corresponde a um período de tempo que nós já passamos por ele e estamos vivendo agora. Quando nós voltamos aqui no capítulo 1, no verso 11, diz assim: dizendo que vês, escreve um livro e manda a 7 igrejas. Observe que essas 7 igrejas são 7 igrejas da Ásia, mas Jesus Cristo usa o número 7 como um número da perfeição, um número completo de todas as igrejas. E ele não diz aqui já da Ásia, ele cita o nome delas, é verdade, mas olha aqui no verso 20. Quanto ao mistério dos 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Os anjos. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Pronto, 7 igrejas. Né? Por que Jesus mandaria a carta para as 7 igrejas que hoje corresponde à Turquia? Que igrejas que não estavam passando por tanto problema como está relatado lá. Porque a igreja de Corinto tinha muito mais problemas. A igreja de Jerusalém tinha problemas enormes, até mesmo doutrinários, com relação ao judaísmo, com relação à lei, com relação à circuncisão. E também pobreza muito grande, perseguição muito grande, morte dos apóstolos. Por que não colocou Jerusalém? Não, porque aquelas 7 igrejas formam um círculo lá na Turquia hoje, mostrando que é para todas as igrejas. A mensagem, e aqui escrita, nem caberia para aquelas igrejas. É para todas as igrejas, durante o período da graça, durante o período da nova aliança. Certamente, isso são cartas proféticas.
Quando nós entramos, então, exatamente na carta à igreja de Éfeso, que significa, já traduzindo assim pelos melhores tradutores, significa desejável, se pegar a raiz etimológica, a palavra Éfeso, você vai encontrar permitida, aferida, aprovada. Mas, numa expressão mais comum dentro do texto, é desejável. Um exemplo de igreja, a igreja de Éfeso. Entretanto, quando nós olhamos o que é escrito à igreja de Éfeso, nós percebemos que ela encaixa-se perfeitamente à igreja do primeiro século, a igreja primitiva. Então, quando você lê a igreja de Éfeso, você vai para todas as igrejas do primeiro século, para a igreja primitiva daquela era. Quando nós olhamos aqui o verso 1 ainda, diz assim: estas coisas diz aquele que conserva na sua mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Observe, amados, que Jesus explicou que as 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas. E diz também que os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, quando nós olhamos, que ele diz assim, anda no meio dos 7 candeeiros, ou seja, no meio das 7 igrejas. E lembra no primeiro vídeo, eu falei assim, olha, quando eu li lá no capítulo 1, não é? Que falou lá das igrejas, e diz no verso 13, e no meio dos candeeiros. E eu falei, no meio, falei, grave isso aí. Então, agora tocamos nesse assunto. Jesus aqui está no meio. No verso 5, observe que Jesus fala a respeito desse meio. Jesus no meio das 7 igrejas. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, senão, qual a advertência de Jesus? Qual o fator aí disciplinador de Jesus? Se não venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro. Então Jesus está dizendo que ele move a igreja para fora do meio da convivência com ele, da comunhão. E ele está dizendo isso, e isso não aconteceu na igreja primitiva. Essa advertência foi acontecendo na igreja de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia não foi dito nada, parece que foi uma igreja exemplar também, não é? Mas quando nós vamos na igreja de Laodiceia, que dessas 7 é a pior, que é a última igreja, que é a igreja contemporânea, é a igreja da volta de Cristo, é a nossa igreja que nós estamos vivendo, nós vamos ver isso claramente. O que nós vemos aqui no verso 20? Nós vemos Jesus do lado de fora da igreja. Olha, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então Jesus agora está dizendo, olha, eu removi, saí do meio. Jesus, ele habita no meio da igreja? Irmãos, me dá um espaço de tempo aqui curto. Eu tentarei explicar com poucas palavras, porque não é o nosso assunto. Jesus, ele mora dentro de nós. Ele diz lá em João que ele, o Pai, viria e faria morada dentro de nós. Paulo diz que nós somos templo do Espírito Santo e o Espírito de Deus habita em nós. Nós não sabemos disso. Claro que sabemos. Nós cremos nisso. Então, como igreja, Jesus está dentro de nós. A igreja não é formada por paredes, concreto, telha, madeira, ferro. A igreja é formada por pessoas. Agora, nesse texto aqui está falando de viver no meio. Não está falando do habitar em nós, porque habitar em nós, ele habita. Mas Jesus Cristo, além de ele habitar em nós, como igreja, ele quer estar no meio da igreja também. São coisas distintas. Por exemplo, Jesus Cristo habita em você. Onde você andar na face da terra, você é casa de Deus, você é igreja, você é templo do Espírito Santo. Jesus Cristo está dentro de você. Mas quando você reúne com outros irmãos,
Então forma-se a eclésia, os chamados, é plural, é um povo, é coletivo. E Jesus habita ali no meio. É como dito lá em Hebreus, ele habita no meio dos louvores da congregação e canta conosco. Coisa maravilhosa isso, é coisa tremenda. Então Jesus, ele habita na reunião da igreja e canta louvores conosco. Nós podemos ver isso com os olhos carnais? Quem sabe algum dia, ou algum momento, Deus faz esse milagre, essa bênção para nós, mas não podemos ver. Naturalmente não. Nós ouvimos isso com os nossos ouvidos. Já ouvi relatos, pessoas que ouviram. Eu já ouvi assim também, eu não posso afirmar com toda certeza, mas eu já ouvi pessoas que não sabem cantar muito bem e o canto de um determinado momento fica maravilhoso. É o que dizia, os anjos cantam conosco. Bem, são testemunhos, são experiências de cada um. Mas uma coisa é certa. Podemos detectar no espírito. Não é um sentimento humano. É uma detectação tocada no espírito daquele que tem o Espírito Santo, daquele que é a igreja, daquele que é lavado e remido pelo sangue de Jesus, daquele que nasceu de novo, daquele que é filho de Deus. Detectamos claramente, isso as palavras não podem descrever, não tem como colocar isso no papel, mas podemos detectar, sentir na nossa alma, no nosso espírito, Jesus Cristo, não só morando em nós, mas habitando no meio da igreja e junto conosco, adorando ao Pai. Então, nós podemos detectar isso em experiência particular de cada um. Mas observe que agora Jesus Cristo, na igreja odierna, na igreja de Laodiceia, na igreja moderna, já está fora. Mas como assim? Olha, às vezes fora nas pregações. As pessoas dizem, o que você conseguiu aqui na instituição tal, na igreja tal, na campanha tal? Em vez de falar, o que Jesus te deu? O que você conseguiu em Jesus? Você fez a campanha? Ah, fiz. E aí, o que você conseguiu? Consegui tal coisa. Agora, claro que eles usam o nome de Jesus, mas você observa que eles usam o nome de Jesus de uma forma bem comum, bem sem fé, podemos dizer. A pessoa está mais ligada que vai vir o homem de Deus no estádio tal e lá enche. Mas fala, Jesus está lá, não tem tanta importância assim. Não, mas que vai vir aquele homem que onde que ele vai, a cura está junto. Ele tem dom. E Jesus disse que você pode entrar no teu quarto e orar, ele vai te abençoar. Ou você não crê nisso. Paulo diz que você é ministro de uma nova aliança, ou você não é ministro de uma nova aliança. Você crê naquele homem que ora por você porque ele é melhor do que você, porque ele tem dom, e você não, a sua oração não serve? A oração do seu pastor, da sua igrejinha lá no interior, ou que seja uma igrejona no sentido de tamanho físico, porque todas as igrejas são grandes no Senhor Jesus. Como que é essa situação? E observe que há muitos deles colocam o dinheiro junto, né? Ou quase todos, se não for todos. Colocam o dinheiro junto. Então, com o nome de oferta, mas está junto com o milagre ali, o suposto milagre, está junto com a campanha. Mas, observe, amados, que quando nós olhamos isso, Jesus Cristo está fora das pregações, porque hoje em dia se prega no púlpito, sabe o quê? Psicologia, autoajuda. Como você mesmo resolveu os seus problemas. Como você resolveu seu problema de casamento, como você criar os seus filhos à maneira de Deus, como você permanecer casado para sempre, como você. Quem é você? Você não dá um passo sem Jesus, você não respira sem Jesus, você não consegue ter santidade sem Jesus, você não consegue cumprir nada. Quantas vezes você já ficou decepcionado? Subiu no monte, orou, jejuou e não mudou nada na sua vida. Foi para o encontro, ficou 3 dias, disse que era tremendo e não mudou nada na sua vida. Você continua irado, egoísta, cheio de inveja, cheio de problema, tratando mal sua esposa, tratando mal seus filhos, tratando mal seu vizinho, avarento. Ninguém gosta de você no serviço.
não mudou nada. Eu pergunto, onde está Jesus na sua vida? Jesus está na sua vida a partir do momento que você entende que sem Ele, você não pode fazer nada. Podemos tirar Jesus da pregação? Podemos tirar Jesus da pregação e colocar a autoajuda, colocar as campanhas, colocar... Jesus nunca ensinou campanha, Jesus nunca fez uma campanha. Jesus tem hora para curar. Jesus tem hora para fazer milagres. Só faz dentro de quatro paredes com determinada pessoa, que é o homem de Deus, uma mulher de Deus. Jesus vai ficando fora dessas coisas. Jesus, quando veio no passado, ele pregou 2 vezes só no templo, porque ele pregava num barquinho de Pedro, debaixo de uma árvore, no Monte das Oliveiras, pregava no deserto, pregava em qualquer lugar. Não tinha hora nem lugar. Jesus, ele está presente na sua vida, na minha vida, na nossa vida, na vida da igreja, quando nós confiamos nele. Nele tão somente, e mais nada. O homem tem necessidade de ver algo, tocar em algo, adorar algo. Uns idolatram uma imagem, escultura, outros o sol e a lua, outros um homem, ou um local, ou uma campanha, alguma coisa assim. Tem que ter alguma coisa. Ele não consegue ter uma fé viva, pura, em Deus, diretamente. Ele e Deus. Não consegue. E aí Jesus vai ficando fora. Sendo substituído por coisas e por placas de instituição religiosa. E ele fica na porta, querendo bater, entrar, cear conosco, com a sua igreja, está no meio da igreja, cantar louvores, juntamente conosco. Conheça tuas obras, verso 2, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Eu não quero prolongar muito nesse vídeo, já está dando meia hora, então eu vou deixar aqui o verso 2 para o próximo vídeo. A igreja da igreja primitiva, da igreja do primeiro século, aqui chamada de igreja de Éfeso. Mas é toda a igreja naquela época. Observe que todos os problemas enfrentados pela igreja do primeiro século, do século 2, 3, 4 e 5, e, enfim, todos acarretam num fim sobre a igreja de Laodiceia. Quando Jesus já está fora, batendo, querendo cear com a igreja. Pastor, aqui não é um versículo evangelístico? Olha, foi escrito para a igreja. Como pode ser evangelístico? Não é para ganhar almas para Jesus? Como pode ser? Jesus está querendo entrar dentro da igreja, que é dele. Quem está na pregação, quem está na humildade, no amor dos irmãos entre os irmãos. Então, amados, em nome de Jesus, ouça essa palavra com muito carinho, com muito amor. Que a palavra de Deus é assim, a gente tem que abraçá-la com muito carinho, muito amor. E no próximo vídeo, em nome de Jesus, se Deus permitir, estaremos falando a partir do capítulo 2, verso 2, da igreja de Éfeso, desejada, permitida, autorizada por Deus. Exemplo. E que nós sejamos um exemplo de vida na presença do Senhor Jesus e não fora dele. Amém.